Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, bem-vindos a mais um programa Cá Entre Nós. Hoje nós estamos aqui com a presença da Eliane, técnica de segurança de trabalho do Frisa. Exatamente. Muito boa noite, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma satisfação tê-la aqui conosco. E Cá Entre Nós, quem é a Eliane? Você é daqui mesmo da cidade? Sou. Meu nome é Eliane, né? Sou técnica de segurança do Frisa, nascida em Nanuque, criada em Nanuque. Morei poucas vezes fora daqui. Sou da terra mesmo, como diriam. Não aguentou ficar muito tempo longe, né? Não, a família é toda aqui, então... Não tem como. Como é que vai pra longe, né? Pouquinho que vai, já quer retornar. Exatamente. Eu também sou da região, sou de Carlos Chagas. Fiquei um tempo fora, acho que quase 17 anos mais próximo da cidade, mas não tem jeito. Uma hora que a gente quer voltar pra terra, né? E essa terra é boa, né? É ótimo. E trabalhando no Frisa ainda, né? É verdade. Se torna melhor ainda. Fica mais fácil. Mais fácil, né? Bem, Eliane, de fato, assim, para os nossos telespectadores, na prática, né, num linguajar mais acessível para nossos ouvintes, telespectadores, o que de fato um técnico de segurança de trabalho faz? O que é essa profissão? Se você pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Bem, o técnico de segurança de trabalho, ele é alguém que estuda as leis do Ministério do Trabalho, as normas regulamentadoras e ajuda a empresa a aplicá-las, através de treinamentos, através de organização de documentos e também na verificação da área, né, do local de trabalho. A gente ensina o colaborador sobre as normas, os ajuda a aprender sobre elas e também utilizá-las. A gente também ajuda a empresa a se adequar a essas normas para que o colaborador ou trabalhador ele tenha a segurança dele garantida e também a sua saúde, porque o objetivo do Ministério do Trabalho é que a pessoa vá, faça a função dela e retorne para casa bem, né? Evitar que ela se machuque, evitar que ela adoeça. Sim. Hoje o Frisa, quantos funcionários nós temos aproximadamente hoje trabalhando, né, todo esse processo? Mil e poucos funcionários, 1.020 por aí. Misericórdia, coordenar essa turma toda, né? Nós somos alguns, não sozinha, não. Assim, tá sozinha, ainda bem. Nós somos 5 técnicos. 5 técnicos. Temos a engenheira Maiara. Tá aqui nos bastidores, daqui a pouco nós vamos puxar ela pra cá, pra conversar um pouquinho com ela. Nós temos também uma fonoaudióloga, a doutora Renata. Sim. Temos o doutor Leonardo, que é nosso ergonomista. Temos o doutor Urias e o doutor Jael, que são nossos médicos. Temos a outra Maiara, que é nossa enfermeira, e Edileia, nossa técnica de enfermagem. Então, a nossa equipe do SESMIT, que é o Serviço Especializado em Engenharia, Medicina e Segurança do Trabalho, ele é bem organizado, né? Sim. É bem multidisciplinar. São tantos funcionários, né? Eu não imaginava, não sabia disso, né? Para tomar conta dessa equipe aí, são médicos, enfermeiros, engenheira, técnicas, também enfermeiras, né? Isso. Muita gente, né? Sim. Que bom. Nós somos quase 10, né? Quase 10. Para poder tomar conta de todo mundo. E no dia... Tem serviço. Para quase 1.000 funcionários. Eu quase me esqueci, mas eu não vou me esquecer. A gente também tem Gustavo. Ele nos ajuda nessa área também. Então, são quase 1.000 funcionários no dia a dia. Como é que funciona agora? Vamos falar um pouquinho da... Não sei se a senhora pode até comentar sobre isso, né? Que eu também não conheço ainda, vou conhecer. Já me convidaram, né? Para estar conhecendo o Frisa, ainda não conheço. Um ano e 5 meses de Nanuque. Como se dá no dia a dia da produção da empresa? Vem um abate, o boi chega até os currais, entre aspas. Como é que funciona no dia a dia essa prática lá? É exatamente isso, né? Nós fazemos o
o transporte, nós, né, os motoristas, até nosso curral. Não arruma serviço pra mim, não. Pastor Thales, não arruma serviço pra mim. Nossos motoristas fazem o transporte do gado até o curral, onde eles permanecem durante determinado tempo em preparação para poder ir para o abate. O freezer, ele faz o trabalho completo. Ele faz desde a finalização da criação, que tem o confinamento, até a parte do embarque, né? Nosso embarque, ele é dividido em duas partes. Uma parte é carne com osso, que é enviado para outros frigoríficos, para açougues e outros lugares que também tem desossa própria. Mas nós também temos a parte de carne congelada, que são as carnes de caixa, né, que nós chamamos área de caixaria, que também é feito esse envio de carne. Tanto para dentro do Brasil quanto para fora, principalmente para fora. Sim, hoje quantos países vocês estão habilitados para estar fazendo essa venda para esses países? Somos habilitados para 20 países. Nossa, que bom. Quando fala assim a questão de vender para outros açougues, aqueles caminhões que nós vemos na rua que leva aquele quartão do boi grande, né? Isso, sai levando. isso. Ah, sim. Alguns açougues e supermercados preferem fazer a própria desossa. Então eles preferem comprar a carne com osso ainda para poder fazer esse trabalho. E esses outros de caixaria é aquele que vende na loja? Exatamente, todo embaladinho, vácuo, bonitinho. Já comprei algumas pecinhas lá. Muito boa a carne. Isso é bom, foi aprovado. Foi aprovado. Então vai pro abate, depois do abate tem aquela desossa, entre aspas, né? Então até chega a ser um procedimento bonito, né? Você vai toda uma evolução, trabalho. Quando você acompanha essa parte do processo industrial, ele é interessantíssimo. Porque quando você vê o boi lá no curral e quando você vai lá no embarque, que é na ponta, é outro mundo, né? E tem toda a questão da tecnologia utilizada, mas principalmente o mais impressionante para mim é o trabalho manual. Porque em frigorífico, 80% do trabalho ele é manual. A gente tem muita tecnologia, a gente tem muitas ferramentas que auxiliam o trabalhador nessa parte, a fim de evitar que eles se machuquem ou evitar esforço excessivo, mas frigorífico trabalha basicamente manual. Ainda com toda a tecnologia, com todos os aparatos, ainda 80% é manual. 80% é manual. É por isso que o Ministério do Trabalho tem uma norma só para frigorífico. Sobre frigorífico. Porque a questão de lesões por esforço repetitivo é muito grande. Sim. Porque é um trabalho basicamente manual, né? A parte de desossa, abate, miúdos, toda ela é manual, com auxílio de algumas ferramentas, em alguns casos. Mas o trabalho em si é basicamente manual. 80% manual. Vamos colocar aí hoje que é a média de uns quase 900 bois por dia que são abatidos? Sim, 820 a 850 bois por dia. Nossa, Deus, bota 850 bois por dia, né? Sim. Por dia, misericórdia. Pra você fazer todo aquele trabalho manual todos os dias. Todos os dias. Então, acontece muito de ter muitas questões de lesões por isso? Na verdade, não, porque nosso ergonomista ele faz um trabalho muito bom de revezamento, de função e atividade. A gente tem as pausas, que eles a cada 1h40 trabalhada, eles têm 20 minutos de descanso. É também incentivado que eles façam alongamentos, que o ergonomista também ensina. É quase um trabalho de time de futebol, né? Exatamente. Eles Departamento da fisiologia vai olhar se vai ter lesão. Cintas ergonômicas, caso pegue peso. Então, tem todo um processo que evita essas lesões e diminui a possibilidade delas acontecerem. Nossa, Deus, é muito trabalho, né? 80% manual, 800 quase, vamos colocar aí, quase 900 bois por dia nesse abate. Um trabalho muito bonito, né? E na prática, no dia a dia, o técnico de segurança de trabalho, como que se dá isso, né? no dia a dia, para estar olhando tudo isso, tá, entre aspas, fiscalizando, orientando? Sim, nosso trabalho é individualmente, né? A gente vai dentro dos setores, caminha toda a indústria dentro e fora dela. A gente acompanha o trabalho deles, verifica se estão usando os equipamentos adequados, se as atividades estão sendo feitas da forma correta. A gente mantém um relacionamento estreito com seus líderes de setor para saber se está tudo certinho e também com os próprios colaboradores. É muito importante que a gente tenha esse contato para que eles possam falar para a gente, né? A gente sempre fala nos treinamentos que eles que estão dentro do setor é que sabem como funciona. Então, a nossa parte é ouvir o que eles têm para dizer e tentar melhorar o máximo que a gente puder, porque a indústria, ela não segue o ritmo da pessoa, né? A indústria tem seu próprio ritmo e a gente se adequa a ela. Então, nós da segurança, a nossa parte é garantir que vai ser o mais confortável possível e o mais seguro possível para cada um. Isso. Vamos dar uma paradinha, um breve intervalo. Daqui em poucos minutos voltaremos com mais um Cá Entre Nós.
Laboratório Segovia, 30 anos de experiências em análises clínicas e ainda vacinas para todas as idades, protegendo você e sua família de doenças causadas por vírus e bactérias. O Segovia tem a certificação ouro de qualidade, preparados para oferecer atendimento humanizado e personalizado. O Laboratório Segovia fica na Rua Caxambu, no centro de Nanuque. Visite o site www.labsegovia.com.br. Você pode ir ao laboratório ou agendar seu atendimento em casa. Ligue 339-9806-1696. Laboratório Segovia. Qualidade nos exames, confiança nos resultados. Boa noite, retornamos com mais um Cá Entre Nós. Hoje estamos com a Eliane, técnica em segurança do trabalho do Frisa. E aqui nos bastidores também está a Maiara, engenheira. Em breve nós vamos estar entrevistando ela também aqui. Bem, esse mês é o Abril Verde, né? Sim, é a campanha nacional de prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Todo mês de abril, o Ministério do Trabalho ele promove nacionalmente essa campanha. E o Frisa também adere a ela. Nós colocamos à disposição dos colaboradores vários DDS, são diálogo de segurança, são pequenos textos que são passados para eles durante a semana, para que sempre relembrá-los, né? Ajudá-los a relembrar sobre as normas de segurança, os equipamentos de proteção individual e sobre todos os procedimentos. Como fosse um reforço, né? Reforçando o conhecimento na área. Porque pela lei, a pessoa é treinada quando entra na empresa e repassa esse treinamento uma vez por ano. Esses pequenos treinamentos semanais servem para relembrar esses procedimentos e essas normas para eles ao longo do ano. Porque nós, seres humanos, tendemos a esquecer, né, as coisas que não são ensinadas. E hoje, com tanta informação que nós temos com o negócio de WhatsApp, é tanta informação que as pessoas têm, né? A tendência nossa é sempre tentar simplificar, e a gente acaba fazendo o errado. E no trabalho, quando a gente simplifica um procedimento que já existe, a tendência é dar errado. Então, para evitar que aconteça. Mas procedimentos que geram risco, né? A toda hora, todo segundo. O processo industrial, ele é arriscado, né? Independente de qual seja a atividade que você exerce, ela sempre é arriscada. Então, nosso trabalho na segurança é garantir que as pessoas terão conhecimento adequado e as ferramentas adequadas para evitar que elas se machuquem. Porque se você fizer de forma insegura, você vai acabar se machucando. Então nesse mês desse Abril Verde, né? Nosso país tem essas comemorações muito boas, cada mês é uma cor. A gente até nos perdemos. Mês que vem acho que é amarelo. É amarelo do autismo. Isso, do autismo. Também combate a exploração sexual. Exatamente. Graças a Deus por isso. Então, mas nesse Abril Verde, quais serão as principais atividades que vocês vão estar desenvolvendo no frigorífico, né? Além dessa questão do reforço, poderia falar um pouquinho sobre isso para nós? Nossa principal atividade nós colocamos vários cartazes ao redor da empresa, nós intensificamos os treinamentos e estamos fazendo um acompanhamento mais intensivo com os colaboradores durante esse mês, como forma de relembrá-los da importância da segurança do trabalho e também a importância da medicina do trabalho, né? A questão dos exames e de se manterem seguros e saudáveis enquanto realizam suas atividades. Sim. E as questões dos treinamentos obrigatórios, a senhora poderia falar um pouquinho para nós sobre isso? Quais são? Claro, que entrou tem que ter um treinamento, né? Isso é básico, né? Mas a gente sabe, né? Tem que ter um treinamento, mas pudesse falar um pouquinho sobre como que é esses treinamentos obrigatórios hoje na empresa? Quando a pessoa entra na empresa, ela deve ser treinada sobre os riscos da atividade que ela vai exercer, quais são os procedimentos de segurança para casos de acidente, de doença ou qualquer outro tipo de afastamento. Ela também deve ser treinada sobre o que fazer em caso de emergência ou incêndio e também deve receber treinamento sobre os equipamentos de proteção individual que ela deve receber. Porque os equipamentos de proteção individual, eles dependem da atividade da pessoa e não da função dela na empresa, porque são duas coisas diferentes. Algumas pessoas acreditam que os equipamentos estão relacionados à função e não é. Se eu faço uma atividade diferente e preciso de um EPI específico, então eu tenho que receber. E a pessoa tem que entrar na empresa tendo esse conhecimento. Deve ser muitos EPIs, né? Muitos materiais. Sim. Se a senhora pudesse citar um pouquinho para nós quais, né? Que são usados. É claro que tem várias áreas de produção, né? Sim. No freezer, eu falo o básico. É o básico. Senão a gente ficaria aqui umas 4 horas. Por aí, mais ou menos. O básico que todos utilizam no freezer é o protetor auricular,
que é para proteção contra o ruído. Nós temos o capacete, que é para proteção contra a queda de materiais. Nós temos a botina de borracha, né, ou PVC, que é para evitar umidade e outros riscos, né? E a gente também tem, para quem trabalha no frio, eles utilizam um moletom específico, né, aprovado, e utilizam, dependendo do setor, também uma japona, que é uma jaqueta grossa, também aprovada pelo esses que trabalham mais para a questão, para congelar a carne, né? Para aqueles que as áreas mais frias, nas partes de câmara fria. Eles têm que utilizar essa japona. Uma coisa muito importante, que eu acho que a maioria das pessoas não sabe, é que tem gente que não gosta de usar equipamento de proteção individual. Às vezes a empresa até fornece, mas a pessoa, ela não usa. E o equipamento de proteção individual, ele é fornecido quando o risco não consegue ser evitado. Se eu não consigo diminuir o barulho a ponto de ele não te fazer mal, eu sou obrigada a te dar um protetor auricular. Você tem que usar ou aquele tipo concha, que parece aqueles fones que a pessoa ouve na rua, ou você tem que usar esse de inserção que a gente chama, né, que coloca dentro do ouvido. Mas é porque quando a gente dá um EPI para alguém, tá dizendo assim, olha, tem um risco aqui, ele pode te fazer mal, então isso aqui é para você utilizar. E o que eu mais vejo quando eu ando na rua, principalmente em obra é uma coisa que dói meu coração, porque eles não usam. Você vê uma pessoa a mais de 2 metros de altura e não utiliza um cinto de segurança. Você vê uma pessoa mexendo ali com a marreta e não tá com óculos de proteção. Você vê uma pessoa cavando, mexendo em outras coisas, não tem nada, tá de chinelo. E a pessoa não pensa nisso. Mesmo as roupas que a gente utiliza são equipamento de proteção, né? A roupa, ela foi criada para proteger nosso corpo do sol, da chuva, do frio. O sapato protege nossos pés do chão, da areia, das pedras. Então, tudo isso, na verdade, veio como equipamento de proteção individualmente, inicialmente. E hoje em dia a gente usa como roupa. Os equipamentos de proteção têm a mesma coisa, a mesma função. E tem gente que os ignora. E o problema é que quando você não utiliza, com o tempo você vai acabar se machucando. Se você trabalha no açougue, mas não usa uma luva anticorte ou uma luva de malha de aço, você vai cortar a mão, mais cedo ou mais tarde. Porque a faca, ela vai te cortar, uma hora você vai errar o corte e vai acabar acertando a mão. Se você trabalha como pedreiro e insiste em ficar com cimento na mão, você vai ter uma alergia mais cedo ou mais tarde. É o que o pessoal chama de mão de pedreiro, aquela mão toda rachada. Toda rachada. Na verdade, é a alergia do cimento, que a pessoa fica com cimento tempo demais no corpo. É uma pessoa que trabalha como mecânico de oficina e ele deixa a graxa no corpo, mais cedo ou mais tarde ele também vai ter problemas de pele por causa disso. Existem equipamentos para isso, né? E aí a pessoa não utiliza. Aí você quer perguntar, acho que só acabou respondendo. Essa questão, né? 80% do trabalho é manual. E os cortes, imagine quantas facas não deve ter, tipo, tamanhos, né? Centenas. Quantos cortes que não fazem. São 3 tipos de faca, mas são centenas de unidades de faca todos os dias. Todos os dias. Então, para esse cuidado aí com esse pessoal que trabalha já diretamente com a faca, quais são os maiores cuidados? Tem a luva, né? Sim, lá no Frisa, para quem trabalha, dependendo do que ele faz. Por exemplo, um faqueiro, ele é uma pessoa que ele faz a limpeza da peça de carne já sem osso, né? Ele utiliza uma luva de corte e a luva de malha de aço curta. Se ele for um desossador que já pega peças maiores, que precisa de mais destreza, ele vai ter uma luva longa ou uma luva de ombro, que é uma luva de malha de aço que vem até aqui assim. E ele também vai ter um avental de malha de aço para evitar que se corte. E também uma luva anticorte na mão que segura a faca. Né? Todos esses EPIs são para evitar que ele se corte. Sim. Parece aqueles cavaleiros, né? Fica mais ou menos da Idade Média, né? Eu vivo com eles. Se botar mais eu não sabia, bota no cavalo e já... Não sabia, já bota o cavalo e vai para cruzadas, para as cruzadas. Olha, então tem um avental, uma luva até o ombro, mais uma luva anticorte na outra mão. Não, mais uma luva anticorte também. Porque eles são muito bons profissionais, mas pode ser que uma hora falha. É uma coisa que eu acho muito interessante ver um desossador trabalhando. Eles são muito habilidosos, são muito rápidos. Eu até brinco aqui no supermercado próximo nosso aqui, que quando eu vou comprar carne, então uma menina lá que me atende muito bem. Aí eu brinco, moça, que seu marido deve dormir com o olho aberto e um fechado, que se você sonhar que está trabalhando, coitado. O desossador pode fazer um estrago. Eu falei, você brinca, você desossa seu marido brincando, você ele não pode nem sonhar, você tem que dormir, ele tem que dormir com você orando pro Senhor, não deixe que ela sonhe que tá trabalhando, porque senão eu tô bem enrolado. Bonzinho o ano inteiro. E bonzinho também o ano inteiro. Sim, mas dentro do trabalho que a senhora faz, toda a equipe, né? Quais hoje seriam as maiores dificuldades hoje para conseguir organizar tudo isso? Né? É a questão da conscientização, né? Essa é a nossa maior preocupação diária. Conscientizar o empregador que ele precisa
comprar aquele equipamento, precisa daquele treinamento, precisa organizar e principalmente precisa profissionalizar o seu pessoal. Para um técnico de segurança, essa é uma das maiores dificuldades. A segunda maior dificuldade é também conscientizar o colaborador, o trabalhador, de que ele precisa fazer um treinamento, ele precisa ser profissionalizado, ele precisa utilizar a proteção individual. Conscientizar o ser humano é sempre a maior dificuldade. Comprar o equipamento de proteção individual não é difícil. Fechar, enclausurar uma máquina que está fazendo barulho ou que oferece risco não é difícil. O difícil é você convencer a pessoa que está trabalhando perto da máquina que aquele barulho vai fazer mal para ela e que aquela peça que move ali pode machucá-la. Então, a conscientização é para nós nossa maior dificuldade atualmente. Você imagina, né? Como diz um amigo meu, mexer com gente não é fácil, né? E eu sei muito bem disso, não é? É gratificante, né? É muito gratificante essa dificuldade. Então, só de você fornecer o material, o EPI, você já está dizendo para o colaborador que tem um risco. Tem. Porque aquele material é para evitar esse risco, né? Exatamente. A nossa última barreira é o equipamento de proteção individual. É por isso que, para nós, é tão essencial que a pessoa utilize. E por isso que o Ministério do Trabalho cobra tanto que a gente cobre que as pessoas utilizem. Porque é a última barreira. A gente já tentou tudo antes. Quando chega a te entregar o equipamento de proteção individual, porque, olha, eu não consigo fazer outra coisa. Até que eu consiga melhorar isso aqui, eu preciso que você se proteja. Porque nossa primeira opção é proteger todo mundo, usando o que a gente chama de EPC, que é equipamento de proteção coletiva. Eu isolo aquele risco ou elimino aquele risco e ninguém vai ter problema. Mas quando a gente não consegue fazer isso, a gente parte como última opção o equipamento de proteção individual. Uma máquina que faz barulho, como é que vai tentar, né? Por mais que tenha esse isolamento, mas... Você pode enclausurar o motor da máquina, você pode isolá-la em um local fechado, mas às vezes você não consegue, né? E quando você que alguém vá lá dar manutenção nela. Exato. Aí essa pessoa vai ter que usar o equipamento de proteção individual, né? Ou ela está em um determinado local que eu não consigo isolá-la. Eu vou ter que... Todo mundo que estiver por ali vai ter que usar um equipamento de proteção individual. Nossa, imagina uma fábrica grande, né? Tudo faz barulho. Esse é o problema. Meu Deus do céu. Numa indústria grande como Frisa, todo local é barulhento. Tudo é barulhento. Mas a gente tem se esforçado, a gente tem trabalhado para tentar reduzir isso. E aí conscientizar o trabalhador de que aquilo ali naquele momento é prejudicial e que ele precisa utilizar aquilo ali, tem sido para nós nossa maior meta. Ajudá-los a entender isso. Já tem melhorado bastante, né? A Fono tem ajudado bastante a conscientizá-los, tem sido muito bom, tem melhorado muito. Hoje em dia é mais difícil ter alguém que resista, que reclame, mas ainda tem. Mas eu vejo muito na rua. Não, na rua... Eu vejo muito em outros locais e eu fico, como técnico de segurança, a vontade é chegar lá e dizer... Mas dá uma passeada aqui no centro da NUC, em algumas ruas, em algumas obras, né? Demais. Nossa, Deus. Aí você vê um sol quente desse, que na NUC não faz calor, graças a Deus, né? Mas nunca, jamais. Aí você vê obras aí, pessoas sem blusa, sem usar protetor, Sim, sem carregando peso, quilos e quilos acima do que ele deveria carregar. E várias outras coisas, né? Trabalhando em locais sem o equipamento adequado, pessoas sem treinamento, operando máquinas, porque é uma preocupação grande nossa no Frisa, né? Conseguir fazer com que todo mundo esteja adequado conforme as normas. Por exemplo, se você opera uma máquina de acordo com a NR12, você tem que ter o treinamento específico daquela máquina, além de um treinamento geral sobre a questão de funcionamento de máquinas. Se você trabalha com faca, você tem que ser treinado para trabalhar com faca. Então, esses treinamentos ajudam com que, quando você é treinado, você trabalha mais seguro, né? Você trabalha de uma forma mais tranquila. Quando você não tem um treinamento adequado, é muito mais fácil você se machucar. Então, assim, não sei se eu posso falar dessa forma, usar essa expressão. Então, basicamente, hoje, que realmente tenta seguir, que seguem e que são mais fiscalizados, são as empresas grandes, maiores, né? Porque, geralmente. Porque se você vai rodar mesmo em cidade aí, pequenas empresas, obras aí que às vezes são microempreendedores individuais, como é que vai ter tudo isso? Como é que vai ter essa análise, né? A gente tem buscado adequar até nossas terceiras, as empresas que estão trabalhando conosco, a gente tem trabalhado com eles também nisso. É uma meta do Frisa que as pessoas trabalhem de forma mais segura. É uma meta da empresa, que a empresa seja cada vez mais eficiente nessa área. Realmente... porque se presta serviço para o Frisa, né? Tem que seguir os padrões. Ela pode responder subsidiária ou solidária, né? Exatamente. Se eventualmente acontecer algum acidente, né? Então a empresa tem que ter essa preocupação também, que prestam serviço para... O Frisa tem uma grande preocupação com os seus também. Da empresa, é uma meta dela, para que a gente possa fazer tudo o mais correto possível e da forma mais organizada possível. Então, a gente tem trabalhado para conseguir isso, para que a empresa possa se tornar no futuro empresa modelo da região nessa área de segurança do trabalho. Ali já é na área alimentar,
alimentar, né? A gente está trabalhando para a área de segurança do trabalho. Então, como diz, o rango lá é bom para os funcionários. A comida lá é uma delícia. Então agora vocês que me convidaram para mim lá conhecer, eu tenho que participar do almoço para testar, né? Vai na TV, ó. Prezada Danu, que eu tive lá, realmente o almoço lá é bom. O almoço lá é muito bom, eu garanto. Sim, vamos sim programar uma visita lá. Mas em virtude de todo esse cuidado, o índice hoje de acidente é bem pequeno, pelo fato de ser muito perigoso, acontece bastante. Na verdade não, nosso índice é bem baixo. Bem baixo, graças a Deus, hein? A gente tem Aí vocês têm que ralar muito para conseguir esse índice, né? Trabalhar muito. Na verdade está mais relacionado que as pessoas realmente têm se tornado mais conscientes nessa área. Eles têm sido mais preocupados em utilizar os equipamentos de proteção individual, em seguir os procedimentos, né, e fazer tudo da forma correta. Isso tem ajudado muito, porque às vezes quando alguma coisa está errada, eles nos procuram e falam, olha, acho que você não percebeu, mas no meu setor está assim, assim. E a gente consegue ir lá e resolver. Porque não só o físico, acho que qualquer processo de indústria, né, o risco é imenente, né? Sim. Você pode, qualquer hora você está lá. Um descuidado, né? Qualquer área operacional de indústria, né? O risco é iminente. Então, é uma luta diária, né? É, sim, com certeza. Diária não, de 24 horas. Todo dia é basicamente a mesma coisa. Já vai dormir pensando, amanhã eu tenho que olhar isso, olhar aquilo. Exato. Todo dia tem a agenda que muda constantemente. A gente tem uma agenda no fim do dia, mas no outro dia ela muda toda. Mas a gente continua lá. Continua. Que bom. O papo tá tão bom, mas estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado, Eliane, por estar conosco aqui. Obrigado à empresa também por ter se liberado e ser parceira nesse Abril Verde, né? E também as outras empresas que nos assistem, as pessoas que possam ter aprendido um pouco para ter esse cuidado, né? Para evitar acidentes, porque os colaboradores são o sucesso da empresa, né? Exatamente. Se você infelizmente perde seus melhores colaboradores em certos acidentes que poderiam ser evitados, né? Mas muito obrigado, que Deus possa abençoar vocês, abençoar toda a empresa. Amém. E vamos combinar, né, essa visita lá. Com certeza. Aí depois vai ter que vir aqui dizer que a comida lá é boa. Não, aí eu vou ter que atestar. Aí você tem que atestar que a comida realmente lá é referência na região. Não, nossas meninas da cantina, eu sempre falo cantina, mas é refeitório. Sim. Elas são muito boas. Cantina mesmo, a tia da cantina. Eu cheguei lá mesmo e vou tratar a informalidade. Ô, tias da cantina, vem almoçar com vocês. É muito sério gostar. Sim, e que Deus abençoe que em breve possa se tornar também na região referência, né? Já está quase perto, né? Referência nessa área aí de segurança aí, que vai ser muito bom para vocês e para toda a região. Então, muito obrigado. Obrigada. Estamos chegando no final do nosso programa Cá Entre Nós, com esse papo maravilhoso aqui. E no próximo vamos marcar aí com Maiara. A Maiara tá escondidinha ali, só dando toque, só nos bastidores dando informações importantes, né? Verdade. Muito obrigado pela presença dela e até o próximo Cá Entre Nós.